Preparação a todo vapor para enfrentar o Fortaleza na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. E se foi um sábado de preparação dentro de campo, fora das quatro linhas, o Vasco também trabalha. Programação especial para Fernando Diniz ter Paulo Henrique e Puma Rodrigues no jogo de quarta contra o Fortaleza. Eu vou trazer tudo isso para você aqui nesse Fala Gigante. Além disso, é claro, muitas outras informações, muitas outras novidades, falar sobre tudo que rolou nesse treino que aconteceu na manhã de hoje no nosso CT, Fernando Diniz com mudanças no time titular e muitas outras informações. Até novidades aí sobre o mercado da bola, né? Alô, Vasco da Gama, vamos ficar de olho para a próxima temporada. Então, amigo torcedor, um vídeo que chega para você na tarde, né, deste seu sabadão bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Então, vamos juntos, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior, e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Faltam menos de 80 pessoas para chegarmos aos 170 mil inscritos. Então conto com a sua ajuda. Show? Vamos que vamos então, amigo vascaíno. Sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. Eu não posso começar esse Fala Gigante de outro jeito, senão com essas imagens aí, ó, que vão aparecer para você agora, cara. Treino do Léo Jardim acompanhado do seu filho. Hoje, amigo torcedor, foi um dia de treino intenso no CT Moacir Barbosa, um treino dividido em 2 momentos dentro da academia, também fora ali, né, da academia do nosso CT nos gramados. Mas, acima de tudo, o que mais marcou o treino de hoje não foi apenas o Fernando Diniz e a sua comissão tirando o couro, né, desse atual elenco, mas foi a presença dos filhos dos atletas, dos funcionários, dos profissionais que trabalham dentro do CT. Não apenas os filhos em si, como filhos, afilhados, sobrinhos. Hoje houve pela parte da manhã uma incrível confraternização dentro do CT Moacir Barbosa do Dia das Crianças, tá? A festa que foi muito legal, ainda contou também com alguns atletas da Vasco Academy e também com alguns sócios do nosso Vasco da Gama. Um momento único, amigo torcedor vascaíno, nesta manhã de hoje. De muito treino, de muito trabalho, mas também de uma confraternização muito legal. E quando eu olho para imagens como essa, que foram vistas na manhã de hoje no CT Moacir Barbosa, eu entendo mais do que nunca como eu amo ser Vasco da Gama, como eu tenho orgulho de ser Vasco da Gama, como o Clube de Regatas Vasco da Gama é um clube diferente. Porque é isso que você viu no CT Moacir Barbosa através dessas imagens na manhã deste sábado. Você não vê em outro clube. Esse clima de amor, de união, de família, amigo vascaíno bata no peito e tem orgulho, porque ele só se encontra no nosso Vasco da Gama. O Vasco é um clube diferente. O Vasco traz ao torcedor e traz aos atletas que trabalham no Vasco um sentimento diferente. E não sou eu que estou falando isso, não. É só você ir em entrevistas, perguntar para aí jogadores do Vasco sobre como foi vestir a camisa do nosso Vascão. E a resposta vai ser única, é diferente. Muitas vezes eu fui pro Vasco, fiquei 2, 3, 4 meses, parece que eu fiquei anos por lá. Porque o Vasco é assim, é um sentimento intenso, é um amor intenso, é um sentimento de família. Isso mais do que nunca se foi visto no CT Moacir Barbosa nessa manhã de hoje. Uma ação muito legal e sem dúvida nenhuma marcou aí o coração de muitos mirins torcedores que estiveram presentes no nosso CT.
Mas, amigo, se mesmo diante desse clima que aconteceu no CT Moacir Barbosa, o Vasco não pode parar, porque a preparação está a todo vapor para o jogo de quarta-feira. O Vasco se reapresentou nessa quarta da semana passada, treinou quarta à tarde, quinta, sexta e hoje de manhã, e terá apenas mais 3 sessões de treinos, até a partida contra o Fortaleza na próxima quarta-feira no Ceará, dentro da Arena Castelão. Um jogo perigoso, cara. Um jogo duro contra um adversário que luta para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro, e o técnico Fernando Diniz prepara o Vasco da Gama para enfrentar o Fortaleza no Ceará. Um jogo importantíssimo, um jogo chave, ao meu ver, até para o Campeonato Brasileiro. Tem jogos que fazem com que o Vasco comece a olhar mais para a parte de cima do que para a parte de baixo. Foi o jogo, por exemplo, do Vitória deste último domingo. A vitória do Vasco da Gama sobre o Clube Baiano fez com que o Vasco se afastasse da parte de baixo da tabela e começasse a olhar um pouquinho mais para o topo, ou pelo menos equilibrasse no meio da competição. E o jogo de quarta-feira contra o Fortaleza será uma partida para dizer assim: eu não caio, ponto, bato na mesa, dou uma martelada na mesa, e eu olho para a parte de cima. Porque o Vasco vencendo vai a 36. Caso vença o Fluminense, logo após, sem ser nessa próxima segunda, na outra, dia 21 de outubro, o Vasco da Gama irá para 39. E ainda terão mais 9 partidas pela frente, 27 pontos em disputa. Ou seja, vencendo o Fortaleza e chegando com ânimo para enfrentar o Fluminense no Maraca, lotado de vascaínos, e vencendo também, o Vasco, ele praticamente começa a entrar na fila ali de uma vaguinha para a Libertadores de 2026. Então, internamente, o Vasco entende, né, a responsabilidade dessa partida, entende a seriedade dessa partida, e exatamente por isso o Vasco da Gama montou uma programação especial para ter 2 jogadores para esse jogo: o Puma Rodrigues e o Paulo Henrique. Puma Rodrigues e Paulo Henrique estão à disposição das seleções dos seus países, o Puma do Uruguai e o Paulo Henrique da seleção brasileira, e o Vasco da Gama está fazendo de tudo para contar com esses 2 jogadores para o jogo desse próximo dia 14, aliás, dia 15, contra a equipe do Fortaleza. O Vasco comprou um novo voo para o lateral direito Paulo Henrique, um voo que deixa o Japão logo após a partida contra a seleção japonesa, um jogo, né, da seleção brasileira contra a seleção japonesa na terça-feira pela parte da manhã. O avião, ele parte de Tóquio, o jogador vai fazer escalas em Londres e Paris antes de chegar a Fortaleza no fim da tarde de quarta-feira, ou seja, ele chega a Fortaleza horas antes da partida contra o clube nordestino. E com o Puma Rodrigues, o Vasco apenas alterou o voo dele junto à delegação, à Federação Uruguaia, para que o jogador chegue mais cedo ao Rio de Janeiro, tá? Ou seja, ele é aguardado em Fortaleza no início da tarde de quarta-feira. Ele vem ao Rio e logo em seguida vai para Fortaleza para se concentrar com o elenco Cruz Maltino também, horas antes do jogo. O Uruguai entra em campo na Malásia no dia 13, segunda-feira, contra o Uzbequistão. Então, amigo torcedor vascaíno, o Vasco fazendo um cronograma especial para contar com esses 2 jogadores, uma exigência, tá, do técnico Fernando Diniz ao presidente Pedrinho, né, ao departamento de futebol do nosso Vascão, ter Puma Rodrigues e Paulo Henrique à sua disposição para esse jogo importante. O Vasco trata essa partida como uma grande final e por isso quer contar com esses 2 atletas. E além, né, desses 2 jogadores que Fernando Diniz terá à disposição, o Vasco da Gama também, amigo torcedor vascaíno, terá à disposição para a partida contra o Fortaleza 2 nomes importantes, 2 importantes reforços: Carlos Cuesta e Thiago Mendes. Os 2 jogadores que vinham sendo desfalques para o técnico Fernando Diniz já estão treinando junto com o grupo no CT Moacir Barbosa, foram reintegrados ao elenco e realizam atividade de forma integral e sem nenhum problema com o restante dos jogadores. Hoje o departamento médico do Vasco da Gama, né, está vazio, cara. Apenas 2 atletas, Jair e Adson, com 2 lesões graves que fazem com que eles possam retornar aos gramados apenas na próxima temporada. Então, automaticamente, diante disso, hoje não há problema para o departamento médico do Vasco e nem para a comissão técnica, né, do nosso Vascão, de colocar os atletas em um recondicionamento físico pós-lesão. Carlos Cuesta está recuperado, zagueiro titular absoluto, né, da zaga do nosso Vascão. Era uma das grandes prioridades aí da comissão técnica do Fernando Diniz
ter Carlos Cuesta o quanto antes. Ele se firmou de uma forma muito rápida no sistema defensivo do nosso Cruz Maltino, mas foi desfalque nos 2 últimos jogos, cara. Fortaleza contra Palmeiras e também Vitória. Uma lesão na coxa. O Vasco sem Carlos Cuesta sofreu 6 gols em 2 partidas. Foi lá para baixo, né? A média de gols sofridos do Vasco, foi lá para cima, né? A média de gols sofridos do Vasco por jogo após a ausência aí do Carlos Cuesta e também do Thiago Mendes, um período significativo que ele ficou longe da lista dos relacionados, e a expectativa é que ele volte agora à disposição do técnico Fernando Diniz. Para você ter noção, a última vez que Thiago Mendes entrou em campo com a camisa do nosso Cruz Maltino foi lá no dia 27 de agosto, cara. Quase um mês e meio, quase não, um mês e meio, né? Sem Thiago Mendes, quase 2 meses sem o jogador entrar dentro das 4 linhas. Ele teve uma lesão na panturrilha, não atua desde então, mas nitidamente, né? O Vasco da Gama ele fez um trabalho de recondicionamento físico no Thiago, cara. O Thiago parece estar muito mais magro, muito mais preparado agora, e eu espero que o Thiago Mendes estreie com a camisa do Vasco, porque eu não vi o Thiago Mendes ainda jogar. O Thiago Mendes do Lyon, do São Paulo, do Goiás, do Lille, ele ainda não jogou. E tomara que ele entre de vez para a temporada de 2025, mesmo nessa reta final, porque é um jogadoraço, cara. Todo respeito, mas se você gosta do Barros, se você gosta do Hugo Moura, é porque você não viu ainda o Thiago Mendes jogar em alto nível. Se ele conseguir no Vasco da Gama jogar em alto nível, o Vasco tem um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Eu não tô falando que o Cauã é ruim, que o Hugo Moura é ruim, mas tô falando que o Thiago Mendes é um jogador fora do nível. O Thiago Mendes é um jogador de futebol europeu, de primeira prateleira, que há 2 anos atrás o Flamengo estava doido para trazê-lo para cá e não conseguiu, por causa da grana. Então, o Thiago Mendes conseguindo colocar no Vasco o seu futebol, o Vasco terá um, assim, primeiro volante de primeiro nível. Então o Vasco tem esses 2 jogadores, dupla já integrada, né, ao treinamento. O mês de outubro que vai ser marcado por jogos decisivos. Tem essa partida, né, contra o Fortaleza. Depois tem Fluminense, Red Bull Bragantino, 2 equipes que estão um pouquinho acima do Vasco da Gama, poucos pontos. E o Vasco vencendo esses jogos pode encostar de vez no pelotão da parte de cima da tabela. Te empolga, amigo vascaíno? Deixe a sua opinião nos comentários, né? Uma tarde aí agitada de preparação no CT Moacir Barbosa, exigências do técnico Fernando Diniz, reforços para o treinador e muito mais. Se você gostou do vídeo, é claro, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, e já já eu vou estar voltando para vocês com aquele nosso Boa Noite Gigante. Então conto com a sua presença aqui. Volte à noite e venha acompanhar o nosso Boa Noite Gigante. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se inscreva no nosso canal e, como eu sempre falo aqui, é claro, saudações vascaínas.